Aleluia, graça e paz, amém? Estão animados? Eu também estou muito animada, querida. Esse é um culto maravilhoso, todos são, mas eu acredito que quando nós damos importância aos objetivos de Deus nessa terra, nós estamos mais perto de compreender aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então, num culto como esse, eu te aconselho, se você chegou aqui, talvez meio sem saber o que estava acontecendo, ou até sabia, mas falar, que bonito um dia que a gente se veste diferente, colorido, saiba que é muito mais do que isso, amém? Talvez você ache que as cores que precisam mudar num dia como esse são as roupas das fantasias, né, que a gente usa de outras nações, cada ano um continente, um país diferente, mas saiba que o Senhor quer que você perceba as novas nuances dentro do seu coração, novas cores, novas inclinações, que Deus quer comunicar para nós nessa manhã, amém? Então, abra seu coração de fato. Deixa eu só arrumar aqui. Aleluia, aleluia. Eu já fico em culto de missões, eu não sei se você é assim, mas quando eu começo a ver esses vídeos, e eu começo a ver a grandeza da terra e tantas pessoas que ainda podem ouvir aquilo que você tem ouvido diariamente, querido. Só os vídeos já seriam motivo suficiente para você abrir o seu coração para aquilo que Deus quer fazer nesses últimos dias. E nós precisamos entender que cultos como esse, o Dia Verbo da Vida de Missões, nós temos muitos princípios que são abordados num dia como esse. Nós honramos a vida de um casal missionário que doou a sua vida em prol dessa obra aqui no Brasil. Então, nós aplicamos o princípio de honra, nós abrimos o nosso coração para compreender a vontade de Deus e entender que existe, sim, um estilo de vida para nós, como filhos de Deus, para vivermos nessa terra. Caso você não tenha percebido, a cada ano nós colocamos, a Secretaria Nacional, a Agência de Missões, decide juntamente ao Ministério o tema, a temática do Dia Verbo da Vida de Missões, e esse ano em específico é sobre o continente africano, e o continente africano, ele é gigantesco, ele tem uma diversidade, uma pluralidade imensa, ele tem uma história muito rica, é um continente muito rico, e por conta da história de exploração que ele viveu, ele foi sim afligido, e hoje ele passa por algumas consequências da história, porque nós sabemos que ainda nós estamos vivendo num mundo caído, amém? E por causa da corrupção do homem, infelizmente eles enfrentam situações, nem todos os países são assim, mas se você der uma pesquisada e também depois valorizar o trabalho da nossa Secretaria de Missões, que ficou muito bonita, amém? Não é verdade, gente? Você pode dar uma salva de palmas para essa secretaria? Amém. Existe uma frase que nós ouvimos nas nossas reuniões de pastores, porque nós somos pastoreados também, eu e o pastor Lucas, quando nós vamos nas nossas reuniões, aquilo que é importante para o coração do pastor deve estar nos púlpitos. Amém? Então, missões é algo que nós priorizamos nessa igreja. Nós estamos falando constantemente disso. Não simplesmente para emocionar o seu coração, não simplesmente por causa de questões sociais, mas muito mais, porque uma vida salva muda a vida dela aqui e na eternidade. Amém? Então, você vai ver constantemente esse assunto sendo abordado aqui. E a secretaria preparou, juntamente conosco, aqui um projeto maravilhoso para te abençoar, para que você ficasse impactado desde as coisas visuais e pudesse abrir mesmo o seu coração. Amém? Enquanto eu ouvia os vídeos, uma das coisas também, além de ver ali, rever o pastor Bud no seu início, Mama Jane, que são pessoas inspiradoras para nós, caso você não conheça a história deles, eles fizeram um centro de treinamento bíblico Rema nos Estados Unidos. O pastor Bud era um caminhoneiro que amava o Senhor, decidiu estudar a palavra, foi inclinado pelo Espírito Santo e lá eles receberam essa direção de vir para o Brasil. E eles não vieram para o Brasil com promessas, com pessoas dizendo que iriam sustentá-los, que iam fazer grandes coisas. Algumas pessoas ali se disponibilizaram, mas aqui eles aprenderam de fato a prática do que eles ouviram no Rema, a viver pela fé. E o Senhor foi mudando a jornada deles, levando eles para os lugares diferentes, até que eles chegassem em Campina Grande. E desse início mesmo a nossa sede ali do ministério, que hoje, graças a Deus, abençoa o Brasil e todas as nações. Amém? Então, é uma história inspiradora. Nós devemos olhar não só para a vida deles, mas para os generais da fé. Pessoas que vieram antes de nós, que deram as suas vidas pelo Evangelho para que a gente pudesse estar aqui hoje, sentado, ouvindo, celebrando. E não só celebrando, eu tenho certeza que assim como a minha vida, a sua tem sido mudada. Amém?
A palavra ela é real, ela é eficaz, ela penetra no nosso coração e nós honramos a vida desse casal, nós honramos não só a deles, mas a de cada missionário que hoje é agenciado no Verbo da Vida. Amém? Eles são enviados e eles têm feito um grande trabalho e nós como igreja não podemos, de forma nenhuma, ignorar tudo isso que tem sido feito. Amém? Então, como eu disse, né, no vídeo, além de ficar assim, feliz, emocionado, impactado em rever ali o início do pastor Bud, esse pastor que estava falando aqui, você viu que ele tinha um sotaque diferente, né, era o português de Portugal, e é um dos idiomas bem falados também no continente africano, mas é muito interessante, porque hoje ele é o primeiro pastor nativo do Verbo da Vida. Então, nós temos diversos missionários lá, brasileiros que trabalham lá, mas ele foi alguém que foi alcançado pela palavra da fé, ele é, né, literalmente africano, e ele está lá pastoreando hoje a maior igreja da África do Verbo da Vida, é ele quem pastoreia, e isso é um grande sucesso na missão, querido. Quando você alcança um nativo, ninguém vai entender melhor o contexto cultural, o contexto familiar, tudo que inclui ali a nação e os povoados e tudo mais, do que propriamente alguém que mora, né? Então, isso é maravilhoso, né? Ide e fazei discípulos, e ele com certeza é fruto disso, por isso que convidaram ele para fazer essa narrativa. Aquela é a família dele, a esposa, os filhos dele, eles são pessoas assim excepcionais, pessoas queridas, já vieram aqui para conhecer a nossa igreja, não foi, pastor? Porque eles também estão crescendo lá, e são pessoas assim incríveis, eles são um casal que tem uma vida empresarial, eles são empresários lá, já tinham uma condição e tudo mais, e de repente o Senhor começou a inclinar eles para a obra, e mesmo com toda a vida deles particular, com toda a correria, eles disseram sim para o chamado de Deus, porque eles entenderam que era necessário, sabe, que sirva de exemplo para todos nós. Amém? Então vamos lá, queridos, vamos lá. Me foi dado o privilégio, eu queria agradecer ao pastor e à Secretaria de Missões pelo convite para ministrar nesse culto. Para mim é uma honra, e todas as vezes, como eu já disse, que eu falo de missões, eu me sinto privilegiado. Todas as vezes que você se envolve com missões, quando você oferta lá no Segure a Corda, você é privilegiado, querido. Diante do Senhor, naquele grande dia, no dia do galardão, onde nós vamos chegar diante dele e falar: Senhor, está aqui as coisas que eu fiz. Talvez você não vai se lembrar, e você vai citar várias coisas, e o Senhor vai falar: mas eu me lembro daquelas ofertas que você deu mensalmente, que abençoou os missionários, você não se esqueceu deles. Não só ofertou, mas orou por eles. Não só orou, mas teve compaixão, intercedeu, desejou que os filhos deles tivessem aquilo que você deseja para os seus. Amém? Aleluia, eu já estou pregando, amém, querida? Só abre seu coração. Abre aí em Mateus, capítulo 28, verso 19. Que, como diz meu pai, o tempo urge. Os mais antigos, né? Os mais jovens, o que seria isso, Camila? 28, 19. Mateus 28, 19. Não é o texto base da nossa mensagem, mas é impossível não citá-lo, né, num culto como esse. Vamos lá, Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide, diga assim, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Sabe, essa não foi uma ordem específica só para aqueles discípulos que estavam junto com Jesus ali, pertinho dele, mas para todo o corpo de Cristo. O ide é a mensagem que deve arder no seu coração. E talvez você pense assim: Camila, eu acho que esse versículo, ele tem muito mais a ver com quem tem um chamado missionário. Mas existe um outro texto, você não precisa abrir, em Atos, no capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Esse texto aqui em Atos 1 estava falando justamente sobre aquilo que Jesus já estava dizendo para os discípulos lá em João 14, por exemplo, quando ele falava para não turbar o coração deles, eles não iam ficar sozinhos, mas eles iam receber um outro Consolador, outro do mesmo tipo, outro que como ele os ajudaria, os lembraria, os consolaria, os levantaria, intercederia e diria para eles e lembraria eles de tudo que eles precisavam saber. Amém? E esse Espírito Santo ia ser derramado lá em Atos 2, no Pentecostes, e a gente está vendo aqui que tinha um motivo disso acontecer. Não é simplesmente porque nós gostamos do mover do Espírito e a gente gosta mesmo porque é maravilhoso, amém, queridos? É impossível aquele que se rende ao mover do Espírito não sair cheio mesmo, transbordante, mas a Bíblia fala que é com um objetivo. Recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Falarão,
irão de uma forma diferenciada. O que é a unção? A unção não é o poder de Deus que vem sobre nós. E a unção, ela tem um propósito, querido. Não é um são e o outro não são. Unção. O poder de Deus está sobre você com um objetivo. Com um propósito. Sabe para quem alguém é ungido? Você é separado para um propósito. Então, quando nós somos revestidos de poder, a Bíblia fala, e você sabe que Cristo não era o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo significava Cristo, o ungido e a sua unção. O Messias, no Velho Testamento, que era o anúncio de que Jesus viria, significava ungido também. Então, se hoje você está em Cristo, diga assim, eu sou um ungido. E ninguém é ungido para nada, querido. Todo mundo é ungido para alguma coisa. E quando nós vemos esses dois versículos, ide e sereis minhas testemunhas e fazei discípulos, nós estamos vendo aqui que é algo contínuo. Não fala assim, você vai ser testemunha uma vez, vá uma única vez, escolhe uma cidade, faz isso e acabou, depois vive a sua vida. Eu vou te dizer algo, quem está vivo está sempre indo para algum lugar. Se você está vivo, você já está indo. Você não precisa esperar uma direção para ir. Você vai para a sua escola, você vai para o seu trabalho, você vai para a sua faculdade, você cuida dos seus filhos, você está indo porque você está vivo. A questão não é se você está indo. Talvez até agora a religiosidade está te enganando, dizendo, esse culto aqui é muito bonito, é muito legal, mas não é para você, porque o ide é para quem é missionário. Eu quero dizer, você já está indo. Você não está, graças a Deus, impossibilitado de andar, de fazer alguma coisa, ou de se locomover, ou de falar, ou de ouvir, ou de impor as suas mãos. Não é verdade? Então, se você está indo, a questão não é essa, a questão é como você está indo. Você já está indo. Você já viu aquela expressão para não perder a viagem? Eu vou buscar meu filho, para não perder a viagem eu vou passar no mercado. Sabe, você já está vivo, você já recebeu Jesus e você já está indo. Você escolhe o que fazer com a sua jornada. Como você está indo? Existem dois grupos de pessoas, querido, no corpo de Cristo. E hoje é um culto de despertamento. Eu creio que vezes nós estamos em um, vezes em outro. Vezes muito só em um. E a gente precisa ter essa autoanálise, esse discernimento, essa humildade de deixar o Espírito Santo nos permitir nos localizarmos. O primeiro grupo de pessoas, você não precisa abrir, está em Mateus, no capítulo 24, 38 e 39, que diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Diga assim, o primeiro grupo são dos distraídos. Lembre-se, você já está indo, você já está vivo. E possivelmente a maioria daqui já recebeu Jesus no seu coração. Então já nasceu de novo também. Já é nova criatura, já é filho, já foi vivificado por dentro. Já existe uma mensagem de Deus no seu coração. Então é fato que você está indo. Mas sabe, enquanto eu orava por esse culto, essa chama aumentava no meu coração, porque é impossível a gente olhar a palavra, ler, se debruçar e a chama não aumentar, amém? Ele não é aquele que apaga quando tem só uma chaminha, ele é aquele que aumenta a chama. Então, se você chegou aqui com uma chama mediana em relação aos propósitos de Deus para a sua vida, essa palavra vai te incendiar, amém? O culto já está te tocando, de alguma forma. E eu fiquei pensando, é errado comer? De forma nenhuma, né, querido? Eu gosto. É errado a gente matar nossa sede? É errado a gente se casar? É errado a gente construir a nossa vida? É errado nós termos bens? Mas a Bíblia fala que existiam aqueles que viviam como se somente isso fosse a vida. E não fosse acontecer mais nada. Aqui nós estávamos falando de pessoas ímpias, né? Porque era na época de Noé, pessoas que não estavam nem aí, digamos assim, para a lei do Senhor e para aquilo que ele queria comunicar. E Noé ali representava justamente, através da arca, a salvação. A arca simbolizava justamente a salvação. E aqueles que entraram na arca estavam salvos. Mas a Bíblia fala que mesmo quando o dilúvio começou, teve uns que ainda estavam meio desapercebidos.
Porque o texto está dizendo assim, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Sabe que Noé entrou na arca e depois começou o dilúvio? Não perceberam até que veio o dilúvio. Noé terminou a construção, diga-se de passagem, depois de muitos anos de persistência e fidelidade, seguindo as instruções. Ele entra na arca e quando ele entra, até ele entrar, fechar a porta, ainda tinha gente dizendo, louco. Sabe, queridos, a gente não vai ter um bom ID, uma boa jornada, se a gente se preocupar demais com o que as pessoas pensam da gente. Se você é refém, se você é intimidado pelo que as pessoas pensam de você e daquilo que Deus tem falado com você, eu tenho algo para te dizer. Você não vai conseguir cumprir 100% do que Deus tem para você. Por mais bonzinho que nós sejamos, por mais que nós queiramos, né, agradar, dar bom testemunho, tudo isso é bíblico e deve ser feito. Somos pacificadores, amém? Nos esforçamos pelo vínculo da paz. Mas existem coisas que você precisa fazer. E Noé teve que tomar essa posição. E a Bíblia fala aqui que até que ele entrasse e viesse o dilúvio, ainda tinha gente achando que ele era louco. Mas eles estavam distraídos com o que estava por vir. O juízo ali na velha aliança se manifestando. E juntamente com o juízo, a bondade de Deus, onde aplica a salvação para aqueles que ouviram. Então existe o grupo dos distraídos, mas existe um outro grupo de pessoas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 4. No verso 31 a 36. João capítulo 4, 31 a 36. Diz assim: E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Como nós começamos essa mensagem? Diga assim, eu já estou indo. Só que você não vai vazio, querido. Você vai carregando uma mensagem. Eu tenho a oportunidade de assistir alguns episódios daquela série do The Chosen com as crianças. E eles ficam, né, perguntando quem são os personagens e tudo mais. Mas tem algo que me chama muito a atenção. A gente sabe que ali tem conjecturas, né, que tem o texto bíblico, mas existe uma licença poética para fazer a história. Mas ainda assim, quando você olha as cenas, existe algo que me chama a atenção. Jesus, ele não estava à toa. Existia uma intenção. Existia intencionalidade no coração de Jesus. Às vezes, para os discípulos, parecia que era algo por acaso que tinha acontecido. Como nesse texto. Nesse texto aqui de João, no capítulo 4, um pouco antes, você vai ver que eles estavam no sentido de uma cidade. E Jesus tem a inclinação de passar por Samaria. Não era do agrado dos discípulos que ele passasse por lá, porque era um povo que não era ali amigo dos judeus. Mas Jesus sabia porque ele tinha que passar por lá. Ele fazia as coisas com uma intenção. Ele tinha tempos onde ele orava, onde ele era cheio do Espírito, e por causa da sensibilidade do coração dele, talvez você pense, Camila, mas também ele era Deus, mas deixa eu te dizer algo, a Bíblia diz em Filipenses que ele se esvazia da sua divindade, vem em figura humana, e como homem ele é batizado, revestido de poder, e claro, uma unção sem medida, porque de fato ele era Deus, mas como homem ele foi ungido para perceber, e ele fala, eu só faço aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo meu Pai falar e fazer. Então veja que havia no coração de Jesus uma disponibilidade de obediência, uma disponibilidade de intencionalidade. E Jesus se movia dessa forma. E nesse contexto aqui ele para no trajeto, passa por Samaria, seus discípulos se retiram para comprar alguma coisa, para se alimentarem, e ele fica ali sozinho, propositalmente,
perto do poço, e ele encontra a mulher, ele prega para a mulher samaritana. Você sabe dessa história, se não souber, você pode ler depois, que a gente não vai entrar nela agora. Mas quando eles voltam, eles falam: ei, você deve estar com fome. Alguém trouxe alguma coisa para você comer? E Jesus quer dizer algo assim: olha, o meu corpo pode até estar, mas tem algo que me enche tanto, que me preenche tanto, que é fazer a vontade do meu Pai. E essa comida é algo que me enche, que me preenche, que vocês precisam conhecer. Né? Eu estou parafraseando aqui. Ele fala: existe algo que me preenche, que é fazer a vontade de Deus. Você já percebeu que quando você está no centro da vontade de Deus, você fica menos chato? Porque a pessoa, quando está frustrada, fica chata. Camila, vim no culto de manhã aqui, tão bonito. Colorido. Para você falar que se eu estou muito chata é porque eu estou frustrada com alguma coisa, com certeza, querido. Porque aqueles que estão cheios do Senhor, no centro da vontade de Deus, você pode ter certeza que a plenitude de Deus vai tomando conta de você. E você vai aprendendo a ser menos chato. Por quê? Porque, eu vou pensar, eu vou ser menos chato. Não. Porque quando você está fazendo a vontade de Deus, você está contente, você está feliz. Não tem desafio? Claro que tem. Mas não tem coisa melhor do que ver os milagres acontecendo e te fazendo ver você vencendo cada desafio, cada gigante que se levanta. É não estar sozinho, querido. É um id com consciência, é um id intencional, é um id que não é só para missionário, é um id que é para o corpo de Cristo. Como você está indo, você carrega uma mensagem, e existem dois grupos de pessoas: aqueles que estão distraídos e aqueles que, como esse texto diz, aqueles que veem o que Deus está vendo. O que você está vendo? Você olha para alguém e fala: esse não tem jeito, ou você olha para alguém e fala: se o poder de Deus alcançar essa pessoa? Quem é você? Como você está indo? Qual mensagem você carrega? Que grupo você faz parte? Daqueles que veem como Deus vê? Como o Renan falou, nós fazemos parte de uma visão global, querido. E nós não podemos achar que uma outra nação, que um outro povo, que um outro tipo de pessoa é um lugar longe demais para as nossas orações, para o nosso dinheiro ou para a nossa boca chegar. Sabe, você carrega uma mensagem. E talvez você tenha mesmo o chamado de ir para lugares, os confins da terra. Talvez você tenha o chamado para ir para a cidade vizinha, talvez você tenha o chamado para ficar onde você está. Mas a verdade é que você está indo o tempo todo. E você não vai sozinho, você carrega uma mensagem. E porque você carrega essa mensagem, você precisa entender que deve haver no nosso coração um envolvimento com aquilo que Deus está fazendo no mundo. A gente não pode olhar um vídeo desse e só achar bonitinho. A gente não pode não incluir os missionários nas nossas orações. E a nossa tendência vai ser esquecer, sabe por quê? O mundo, ele quer te abafar com as demandas do seu dia a dia. Todo mundo tem demanda, eu tenho muitas demandas. Você tem muitas demandas? Quando eu vejo, acabou o dia, e se eu não tomar cuidado, tudo que eu pensei foi no que as crianças comeram, no que eu preciso fazer, no que eu preciso pagar. Nós não estamos falando aqui de algo... Camila, isso é muito bonito aí no púlpito, mas no meu dia a dia, nós temos que mudar a nossa mentalidade, a nossa disposição de coração. E isso não acontece se você não ouvir sobre isso. É por isso que tem um dia como esse. Sabe por quê? Porque é na eternidade, como o pastor bem disse. Esses dias ele teve uma ministração tão poderosa aqui, né? Sobre... Depois que você é amado, o que você deve fazer. Eu falei: você podia ter pregado isso no dia Verbo da Vida de Missões, pastor. Mas o Senhor não quer só tratar hoje, Ele vem tratando conosco sobre isso. Pastor Ângelo falou um pouco sobre isso, pastor Lucas falou sobre isso. E nós não falamos isso propositalmente, porque está perto do dia Verbo da Vida de Missões, vamos amaciando a carne, vamos preparando o coração do pessoal. Não, não é isso. Existe de fato um senso no coração do Espírito, e Ele está compartilhando com você, querido. Sabe, um dos motivos do Espírito Santo vir sobre Jesus em forma ali corpórea de pomba é para mostrar a sensibilidade do Espírito. Podia ter aparecido um leão ali e rugido do lado de Jesus e falado e simbolizar o Espírito Santo. Mas por que foi a pomba?
Porque existe uma sensibilidade. Uma ave que pousa, ela tem um impacto leve. Sabe, o Espírito Santo tem uma voz sensível, ele tem uma sensibilidade de compaixão, de intercessão. Existem características sensíveis no Espírito de Deus que está dentro de você. E se nós estamos tão soltos, tão dispersos, tão distraídos, nós não vamos perceber a compaixão e as inclinações do Espírito dentro do nosso coração. Nós já estamos indo, nós temos uma mensagem. E eu creio que nós somos do time que levanta os olhos e vê aquilo que Deus vê. Aqueles discípulos estavam aprendendo com Jesus. E porque eles estavam, talvez, acostumados a viver tudo no natural, era tudo muito recente para eles, né? Jesus estava mostrando o reino. Às vezes a gente julga até mal os discípulos. Poxa, eu não acredito que eles tinham coragem de falar isso. Para eles era novo, queridos. Sabe quem andava com Jesus? Não eram os rabis. Eles eram pessoas que tinham ali o conhecimento, mas eles não ficavam debruçados dias sobre quem era o Messias e como ele haveria de vir, até porque os próprios religiosos não conseguiam ver Cristo. Mas os discípulos estavam aprendendo. E nessa hora Jesus falou, ei, sabe qual é a questão? Vocês acham que só vai poder colher lá para frente. Eu digo para vocês, levantem seus olhos e vejam, o campo já está branco. Ah, pai, sabe o que é? Eu não estou pronto ainda. Existem tantas coisas para serem mudadas na minha vida. Ó, como tem gente mais preparada. Jesus está dizendo para você hoje, querido, levanta seus olhos. Tem muito o que ser feito e o que está dentro de você é suficiente. Você tem o suficiente para abençoar pessoas. Você tem o suficiente para orar por um enfermo. Você tem o suficiente para falar de Jesus aonde você estiver. Você tem o suficiente para sair desse marasmo, dessa intimidação, dessa leseira espiritual que muitas vezes a igreja se encontra. O que é o suficiente? A presença e o nome. Você tem a presença e o nome. A sua bagagem não está vazia, o seu id não é vazio. Você vai para qualquer lugar, mas você vai com uma mensagem. Você vai com algo dentro de você, querido. Aleluia, aleluia. Sabe, a minha oração é para que no nome de Jesus a gente saia daqui com os olhos ainda mais abertos para aquilo que o Senhor quer fazer. Ele não quer simplesmente aqui dar pancadas, né, com a palavra, mas é realmente nos exortar. Nos exortar. E o que é exortação? É só uma bronca? Não. Exortar é te animar para aquilo que você precisa despertar. Nós precisamos sermos avivados por dentro. Existe um texto que eu queria que você abrisse, está em Mateus no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 13 ao 26. Mateus, capítulo 5, do 13 ao 26. E antes de ler esse texto, eu queria dar uma pausa e orar por você. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui recebendo a Tua palavra. E eu creio, Senhor. Eu creio na Tua graça, na Tua unção, no Teu favor, Pai. Eu creio que a Tua palavra ela é poderosa para abrir os nossos olhos e para não nos deixar como nós estamos. Nós estamos indo, nós temos uma jornada, mas nós não estamos vazios, nós temos uma mensagem. E que nessa manhã, enquanto nós lemos os versículos, a Tua palavra entre no nosso coração como uma espada e penetre dentro de nós. Há muito a fazer, há muito a viver. E existe uma alegria, uma plenitude em cumprir a Tua vontade. Que nessa manhã o Senhor nos desperte e que o nosso coração, mais uma vez, se renda e se consagre ao Senhor, dizendo que tudo é Teu, a nossa vida e as nossas decisões. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Vamos voltar para o texto aqui. Mateus 5, verso 13. Diz assim, você achou? Aleluia. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar,
para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estás nos céus. Sabe, nós estamos falando que nós estamos indo, que nós temos uma mensagem, que nós fazemos parte do grupo de pessoas que veem aquilo que Deus está vendo. Sabe, constantemente eu oro para Deus abrir os meus olhos espirituais. Eu falo, Pai, abre os meus olhos para que eu veja aquilo que eu não estou vendo, para que eu perceba aquilo que eu não estou percebendo, para que eu não esteja no grupo dos distraídos, porque eventualmente nós vamos ser levados para lá. É como água de piscina. Por mais que você seja um bom piscineiro ou cuide muito bem da sua piscina na sua casa, a atmosfera trata disso já. Não tem jeito. E eu acredito que o sistema do mundo é assim. Se a gente não anda consciente, se a gente não se debruça na palavra, se a gente não pede para o Senhor abrir os nossos olhos, eventualmente, ainda que você esteja servindo ao Senhor, ativo na igreja, fazendo tudo, você pode fazer isso aqui, essa linha, qualquer coisa de forma natural e mecânica, sem entender o porquê você está fazendo. E quando você lê esse texto aqui, fala, vocês são o sal da terra. Se ele perder o seu sabor, se ele não tiver serventia, para que serve um sal vencido? Um sal sem gosto? Para nada. Você guardaria ali 10 sacos de sal vencido na sua casa? Não tem utilidade. Ou ele salga, ou ele não serve. Ou ele tempera, ou ele não serve. Nós, como os filhos de Deus aqui nessa terra, nós temos uma função. Você já percebeu que quando a pessoa diz sim para Jesus, ela não vai para a glória imediatamente? Eu percebi, que bom. Pensou, né? Batizou. Não, geralmente não é assim que acontece. Por quê? Porque existe um porquê para nós estarmos aqui. Paulo diz que é infinitamente melhor estar com Cristo. Falando sobre a questão da morte, ele falou, olha, eu escolho estar aqui, porque existe muito a ser feito. Mas é infinitamente melhor estar com Cristo. Então, sabe, se você está muito empolgado com a sua vida aqui, imagine, o céu é muito melhor, querido. Estar com Cristo é muito melhor. E o que você faz aqui reflete para a eternidade. E aí ele está falando assim, vocês são o sal da terra. E eu comecei, essa palavra sal da terra ficou muito forte no meu coração, e logicamente é um culto de missões, esse versículo super se encaixa. Mas ficou forte no meu coração, e eu orava. E eu pensando sobre essa questão do ID, do tempo inteiro a gente poder ter a chance de falar sobre Jesus. E aqui eu comecei a estudar um pouquinho o que era o sal na Velha Aliança. E na Velha Aliança, antes de Jesus vir, o sal ele também tinha algumas funções. O sal era um elemento purificador. Existe um texto, inclusive, de Levítico, no capítulo 2, verso 13, que diz, tempere com sal todas as suas ofertas de cereal, não exclua das suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus, acrescente sal a todas as suas ofertas. O sal ali, ele trazia essa questão da purificação. O sal, ele também simbolizava essa aliança perene, como a aliança de Deus é longa para conosco, como ela é eterna, como ele não falha. Então o sal ele tinha uma representatividade na Velha Aliança, sabe, Jesus, ele sabia os termos, ele sabia a lei, ele sabia o contexto judaico, e quando ele usava as palavras, era de uma forma muito bem encaixada, era de uma forma que aqueles homens entenderiam. Eles falavam, então, sabe aquilo que a gente colocava na oferta, sabe aquilo que era colocado para purificar, hoje vocês são essas pessoas. Salgavam, purificavam, essa aliança eterna. E também o sal na vida natural, sem ser no contexto ali do povo hebreu, do povo de Israel. Mas fala que até o final do século XIX, mais ou menos até 1900, era o único agente que preservava alguns tipos de comida. Você sabia que não é desde sempre que existe geladeira? A geladeira, ela conserva o alimento, não é assim? Mas você já percebeu que se você guardar uma carne temperada, ela preserva mais tempo na geladeira do que se você não temperar com sal? Jesus sabia disso quando ele estava falando que vocês são o sal da terra, que eu sou o sal da terra. O sal, eu até pesquisei por que isso acontece. Ele desidrata a carne, o peixe, qualquer tipo de carne, impedindo o surgimento de vermes na área salgada.
Quando o sal toca a carne, ele desidrata. E porque ele desidrata, a proliferação da bactéria é diminuída. A decomposição que aconteceria inevitavelmente num tempo menor, ela é prolongada, ela é preservada. O sal pode preservar a carne da corrupção e retardar a sua decomposição. Quando o sal entra em contato com a carne, ele absorve a umidade do alimento. E porque ele faz isso, ele cria uma condição favorável para que aquela carne não se corrompa, não experimente a decomposição. Quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, e que se nós não salgarmos, não vamos servir para nada, ele está dizendo, ei, vocês são o sabor. Vocês são a preservação. E eu te pergunto, o que a igreja de Cristo tem representado para a sociedade? O que você tem representado aonde você está? Sabe, nós temos um compromisso com a mensagem que nós carregamos. Nós falamos isso numa escala menor, quando as pessoas servem aqui na igreja local, pastores, auxiliares, líderes, colaboradores, rema. Quando você está lá fora e alguém vê e fala, não é aquela pessoa lá do Verbo da Vida? Nós não queremos ser atrelados a uma pessoa que não age de acordo com a mensagem que prega. Não é o que a Bíblia fala? Que você não seja reprovado na mensagem que você prega? Camila, quer dizer que eu não vou errar? Não. Quer dizer que aquilo que é verdadeiro todo mundo nota. Eventualmente você pode sim, né? Fazer algo que você se arrependa depois. Mas, querido, quem é comprometido com a mensagem, fica explícito. O sal são para aqueles que são comprometidos com a mensagem que carrega. Que mensagem, Camila? Eu mal falo. Você pode não querer falar, queridos, mas Jesus está dentro de você. Jesus é o verbo que se fez carne. Se você carrega Jesus, você carrega uma mensagem. E nós salgamos quando nós estamos comprometidos com a mensagem que nós carregamos. E eu ouso dizer que muitas vezes nós, como igreja, não estamos entendendo o compromisso que nós temos com a mensagem. Porque se quando o sal toca, nós preservamos a carne da corrupção, como nós podemos dizer de uma nação tão evangelizada, com tantas questões como nós temos? Se dentro das nossas próprias casas está faltando sal. Comprometimento com a mensagem, querido, é o que vai fazer Jesus ser conhecido. Sabe, esse é o evangelho, querido. É o evangelho do arrependimento, é o evangelho da transformação. Onde o sal toca, ele previne corrupção. Existe um texto que é muito forte, é o último texto que eu quero ler com vocês, está em Romanos 8, capítulo 8, verso 18. Diz que o pregador sempre fala, né, quando é o último texto, para vocês ficarem felizes, que está acabando. Romanos 8, verso 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Esse texto tem tantas camadas que a gente poderia falar, fala sobre muitas coisas. Aqui fala sobre nós também, que nós estamos nessa terra e que existe uma parte de nós ainda a ser transformada, que é o nosso corpo glorificado, amém? Então mesmo em nós existe essa pressão externa do mundo, mas nós temos Jesus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. A Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Mas existe uma parte de nós que ainda vai experimentar essa glorificação completa, que é a glorificação do nosso corpo. Entretanto, no meio desse texto nós vemos aqui que comparar as aflições desse tempo com a glória do que há de vir é muito inferior, querido. Nós passamos por pressões, mas existe uma glória que nós viveremos ali, amém? E aí no verso 19 fala, porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Esse texto está falando que existem aqueles que já foram livres do domínio do pecado. O pecado provoca a corrupção no homem, a corrupção da natureza e tudo de mal que acontece no mundo. Em Gênesis não tinha falta. No Éden não tinha doença, não tinha dor, não tinha raiva, não tinha inveja. Não tinha essas coisas. Isso é fruto do pecado, amém? Mas a Bíblia está dizendo, existe uma expectativa daqueles que não receberam Jesus para a manifestação da sua vida. Porque quando você se manifesta com a mensagem, aquele que está na corrupção é livre disso. Sabe o que eu vejo hoje? A Bíblia está dizendo que quem está com expectativa na gente é o mundo. Aí sabe o que eu vejo hoje? A igreja é a espectadora e não o mundo. A igreja está sentada falando, ai, mas você viu? Na novela passou aquilo. Ai, você viu? Agora você vê esses tempos de hoje. Querido, não se surpreenda. Nós estamos num mundo caído, com corrupção e pecado. A questão é, saia do lugar de, ai, você viu, para o lugar de, eu preciso orar pelas pessoas, eu preciso interceder, eu preciso falar, eu preciso pregar, eu preciso que minha vida seja um bom testemunho. Porque eu vou te falar uma coisa, isso aqui não muda nada. A igreja tem se surpreendido com a corrupção de um mundo caído. É como você comer chocolate todo dia e ficar surpreso que no final da semana você engordou. Estou falando com conhecimento de causa, gente. Nós não podemos ficar surpresos com uma coisa óbvia. A Bíblia está dizendo, a criatura hoje ela serve à corrupção. E enquanto eu orava sobre esse culto, vinha muito forte essa frase, o sal guarda a carne da corrupção. É o sal, querido, tocando nesse mundo, que vai fazer com que o pecado pare de decompor as pessoas. Nós vamos olhar para o mundo e nós vamos ver pessoas defraudadas emocionalmente. Pessoas que foram usadas por várias pessoas e estão em cacos, esperando suprir nelas algum tipo de carência emocional. Nós vamos olhar para o mundo e nós vamos ver pessoas que têm medo, mesmo às vezes com muito dinheiro, porque andam preocupadas, ansiosas. Nós vamos olhar para o mundo e nós vamos ver pessoas amedrontadas pelas doenças, pelos diagnósticos, presas nos seus rótulos, nas suas criações, nas suas pressões internas. Nós vamos olhar para o mundo e infelizmente vai ter lugar que a gente vai ver que a pessoa que não tem nem o que comer, ela foi privada de todas as outras coisas, querido. Quando você nega um direito básico para uma pessoa, é porque ela não... Assim, se a pessoa não teve o que comer, porque ela não tem como ter acesso a muitas outras coisas. E às vezes a pessoa que tem acesso a tudo e não tem acesso a Jesus, ela continua frágil. Ela continua se decompondo. Sabe por quê? Externamente é isso que vai acontecer. Mas a Bíblia fala que os filhos de Deus vão envelhecer como qualquer outro. Ruguinhas. Se Jesus não voltar, enfrentaremos a morte. Não voltar antes, né? Voltar, ele vai voltar. Mas a Bíblia fala que o espírito daquele que nasceu de novo é renovado de dia em dia. Mas, mesmo que a sua carne se corrompa, o teu espírito se renova. Você não está em decomposição. Você não está em corrupção. O teu espírito foi vivificado. O que fazer com essa mensagem tão poderosa?
O que fazer com esse sal? Sabe, a gente não pode esperar, tá tudo perfeito na nossa vida para começar a salgar o mundo. Eu não sei você, mas a minha vida não está perfeita ainda. Eu olho para mim e eu falo, Pai, como pode você querer contar comigo, sendo que você podia fazer sozinho? Mas Ele quer, queridos. Ele fez assim, Ele podia falar para os anjos pregarem. Mas Ele disse, não. Existe uma coisa que os meus filhos vão fazer. E é salgar esse mundo. E aí Ele começa a tirar os nossos olhos. Quando a gente se rende a isso, Deus vai tirar os seus olhos das suas fraquezas e incapacidades. E Ele vai te mostrar as suas virtudes em Deus. E aquilo que Ele já colocou dentro de você, aquilo que já está acontecendo com a sua vida, sabe? Com certeza você já viveu algo que só Deus podia ter feito por você. Será que isso não é suficiente para abençoar a vida de alguém? Será que nós não podemos pensar, Pai, eu preciso demonstrar Jesus. Eu posso convidar aquela minha amiga para um culto de mulheres, mas mais do que convidar para a igreja, queridos. Ninguém quer só receber um convite. Muitas vezes as pessoas querem ser ouvidas. Não é só dizer e chegar lá e falar, vamos para a igreja. Às vezes ela já tem até os preconceitos dela formados a respeito daquilo. Mas você precisa saber que você tem que se derramar. Sabe, o sal no saleiro, ele não acontece nada. Se você tiver um bife e um pote de sal fechado do lado e tentar juntar os dois, pega o bife, taca no pote fechado. Que coisa bizarra, né? Pensei nisso agora, mas fica... Não vai salgar a carne só porque tem um pote de sal do lado da carne. Não vai salgar. Para salgar, você tem que abrir e você tem que jogar. Para salgar, você vai ter que aprender a se derramar. O sal preserva da corrupção. O sal impede a decomposição. O sal dá sabor para um mundo que perdeu o gosto, querido. Tem tanta gente que já teve tudo e continua triste. Porque não tem sabor sem Jesus, querido. E o sal também corrige. Você sabia que tem alguns tipos de comida que você coloca um pouco de sal para contrabalancear o sabor? O sal corrige também. Equilibra os sabores. As pessoas estão intensas nas coisas erradas. Às vezes ela está ali, frenética, com um alvo. Eu preciso ser alguém. Eu preciso ganhar isso. Eu preciso do meu corpo perfeito. Eu preciso que meus filhos façam aquilo que eu não fiz. É uma coisa insaciável, literalmente. Quando você joga o sal, você dá um outro tipo de sede na pessoa. Sabia que sal dá sede? Ela está ali sedenta pelas coisas do mundo. Mas quando você derrama um pouco do seu sal, ela vai ficar sedenta, mas pela coisa certa. E ela vai falar, interessante isso que você me falou. Ela pode não saber usar as palavras, estou com sede de uma coisa diferente, mas é isso que acontece. Ei, tem alguma coisa que você tem que eu não estou entendendo. E aí você começa a liberar, aos poucos. Ou de muito, dependendo da sede. Eu queria que você ficasse de pé. Existe uma história que eu me lembrei essa semana, enquanto eu estudava algumas matérias do Rema. Você não precisa abrir. Mas fala sobre Eliseu. Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. E ele serve ao profeta Elias por muitos anos. E quando Elias já está no final da sua jornada, ele fala, o que você quer? O que você está querendo aqui? Que você não sai, né, de perto de mim. Você é tão fiel. E ele fala, o meu desejo é a porção dobrada do que flui na sua vida. Mas isso não é um desejo assim à toa, que você chega no final de um culto para um ministro que você nunca viu na vida e fala, porção dobrada. Não, querido. São anos servindo aquele profeta, anos da semente da fidelidade, anos se doando. E ele fala isso para o profeta Eliseu, fala isso para o profeta Elias. E de fato é isso que acontece, a Bíblia fala que Elias ali é arrebatado e ele deixa o manto e tudo mais, eu não vou entrar nos detalhes. Mas um pouquinho tempo depois que isso acontece,
A Bíblia fala no verso 19 assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ou seja, aquilo que era para frutificar, não frutificava. Onde já se viu um rio onde a água é ruim? Há uma terra que não brota nada? Era uma cidade boa, mas aquilo que precisava frutificar, da onde tinha que sair a vida, não saía. Terra e água, não tinha vida. E ele disse: trazei-me um prato novo e põe sal nele. E então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia falado. Queridos, isso é um texto do Velho Testamento. E quantos sabem aqui que a velha aliança é uma sombra de tudo que haveria se cumprir em Cristo? O sal aqui sarou as águas. E porque sarou as águas, sarou a terra. E aquilo que estava infrutífero e estéril, simplesmente por causa dessa direção de salgar. Sabe, não considere pequeno aquilo que você vai fazer. Talvez olhando para a vida do profeta, as pessoas, louco, prato com sal, o que tem a ver? Às vezes parece que o que Deus está falando para você fazer por alguém é uma coisa muito pequena, muito simples. Pai, eu não tenho esse chamado de ir para o continente africano, para outro país, eu não tenho esse chamado, como eu vou fazer para orar pelo meu amigo? Sabe, às vezes parece tão simples e o Senhor falando: ei, só oferte, só ore, só interceda, só diga para essa pessoa que eu estou disponível para ela. E você está achando que é pequeno, que é pouco. Mas sabe, o sal salga e você precisa fazer algo, amém? Levante suas mãos, querido, nessa manhã. Eu acredito que é uma manhã de direções, de inspiração, de despertamento. Há tanto para ser vivido no Senhor, querido. Há tanto para ser vivido. Nós cantamos diversas músicas, onde nós falamos que o nome de Jesus, que a vida de Deus e o nome de Jesus iam invadir as ruas. Sabe, esse nome ele não invade sozinho, ele invade através da nossa boca e das nossas mãos. Faça uma oração de consagração a Jesus. Se lembre que Ele é o dono da sua vida. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já estão talvez salgando diversos lugares, sabe? Existem irmãos aqui, eu quero honrar a sua vida, que servem nos presídios, que servem nas escolas Rema, que servem na igreja. Mas sabe, queridos, existe inspiração sim, para que você possa alcançar outras pessoas. Talvez você seja novo nesse lugar e pense: pai, como eu posso fazer isso? Sabe, aonde você estiver, querido, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, aonde você estiver indo, você carrega uma mensagem poderosa. E Deus ama os fiéis e conta com você. Oh, Ele te levanta nessa manhã. Ele te levanta nessa manhã. Ele conta com um exército de pessoas fiéis. Existe uma palavra no meu coração que está saltando: fidelidade. Queridos, existe algo que o Senhor vê, que é fidelidade de coração, fidelidade com as direções, fidelidade. Alguém fiel é aquele que você fala e aquela pessoa cumpre até o fim. Fidelidade com aquilo que Deus tem compartilhado com o seu coração. Você é sal, você é sal. O mundo caminha, querido, para decomposição e corrupção. Não se iluda, mas se derrame sobre as questões que Deus tem colocado no seu coração. E Ele diz: olhe para os meus pequeninos, olhe para os órfãos, olhe para as viúvas, olhe para os presos, olhe para os missionários, olhe para o seu irmão do lado, olhe para aqueles que não têm Jesus e entenda: você carrega uma mensagem. Você carrega uma mensagem. E o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. De todo nome. Sabe, enquanto você faz a sua oração de consagração e se arrependendo mesmo dos momentos de distração, eu quero falar com você que entrou nesse lugar. Talvez foi convidado, talvez creia que Deus existe. A Bíblia diz que existem 2 passos para você receber a salvação. Um é crer que Ele existe. Crer no seu coração que Jesus existe, que Ele morreu naquela cruz. E o segundo passo é receber o seu perdão no seu coração.
é falar: Jesus, eu preciso daquilo que você fez por mim. Eu recebo o seu perdão. Jesus não veio para condenar ninguém, porque todos nós estávamos condenados. Mas Ele veio para salvar. E quando você diz simplesmente: Jesus, eu recebo o teu perdão, seja o dono da minha vida, toda a condenação é anulada. E você é salvo no mesmo momento que você diz sim para Jesus. Se você está nesse lugar e você nunca disse: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Talvez você já creia no seu coração que Ele existe. Mas a Bíblia diz, é necessário que você diga: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. E você nunca fez isso e você quer fazer nessa manhã. Vai ser a oração talvez mais simples da sua vida, mas a mais poderosa. Porque ela muda toda a tua eternidade. E também te vivifica por dentro. O Senhor Jesus te dá um coração novo. Há alguém que nunca fez essa oração e deseja fazer hoje? Se você nunca fez essa oração dizendo sim para Jesus, levando sua mão direita bem alto. Eu quero orar com você. Há alguém? Se você estava longe dos caminhos do Senhor e hoje você se lembrou, você está indo de qualquer jeito. Você tem uma mensagem dentro de você, mas você precisa se reconciliar com aquele que te salvou. E nessa manhã você entendeu, sabe de uma coisa, ninguém tem nada a ver com a minha vida, com o que passou, com o que ficou. Jesus me perdoa e Ele me dá sempre uma nova chance. E você quer nessa manhã se reconciliar. Eu queria orar por você, nós vamos orar por você. Há alguém que quer se reconciliar hoje com o Senhor Jesus? Não ande distraído, querido, nós não sabemos o dia e a hora, mas Ele voltará. Há alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Se você está com alguma dor e com alguma enfermidade, vem aqui na frente, nós podemos orar por você e você vai sair curado. E existe um outro sinal também que acompanha o ID. Batismo no Espírito, salvação, reconciliação e... Aliás, o batismo no Espírito, que é o revestimento de poder, a evidência de falar em outras línguas, faz parte do pacote do ID. Há alguém que nunca foi batizado no Espírito Santo e deseja receber o batismo? Yes! Aleluia! Ela disse que quer fazer a oração para entregar a vida